Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 13 de abril. Ministro Ricardo Lewandowski determina que a Anvisa analise a importação emergencial da vacina Sputnik V até o dia 28 de abril. Caso a agência não cumpra o prazo, o Estado do Maranhão pode importar e aplicar doses do imunizante russo sob sua exclusiva responsabilidade, desde que observadas as cautelas e recomendações do fabricante e das autoridades médicas. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Por unanimidade, a STF decide que lei que obriga escolas a ter Bíblia é inconstitucional. Segunda turma do Supremo decide fazer audiência pública para debater prisão domiciliar para presos que são responsáveis por crianças e pessoas com deficiência. Presidente do STJ decide que consórcio Smart Luz continua responsável pelo serviço de iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu prazo até o dia 28 de abril para a Anvisa decidir sobre a importação excepcional e temporária da Sputnik V. A decisão liminar atende parcialmente pedido do governo do Maranhão para utilizar a vacina russa. Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski estipulou 30 dias, contando a partir de 29 de março, o prazo para que a Anvisa conclua a análise sobre a Sputnik V. A decisão liminar atende parte do pedido feito pelo governo do Maranhão para importação e uso excepcional e temporário da Sputnik V. Segundo a ação, o governo maranhense teria negociado 4,5 milhões de doses e busca liberar a importação sem intermédio do Ministério da Saúde. Ainda conforme a liminar, caso a Anvisa não cumpra o prazo e não se manifeste sobre a vacina russa, o estado do Maranhão fica autorizado a comprar e usar o imunizante na população local. Com isso, assume total responsabilidade sobre a aplicação, conforme recomendações do fabricante e das autoridades médicas. Na sessão desta terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que a Corte fará uma audiência pública para debater a prisão domiciliar para presos que são os únicos responsáveis por crianças e pessoas com deficiência. O tema foi debatido pela segunda turma no âmbito de um habeas corpus coletivo, em que o colegiado já havia garantido prisão domiciliar a presos que são únicos responsáveis por deficientes e crianças de até 12 anos de idade, desde que cumpridos os requisitos previstos no Código de Processo Penal e outras condicionantes. Os ministros analisaram e negaram 2 pedidos de extensão do habeas corpus. O relator ministro Gilmar Mendes ressaltou a baixa quantidade de informações apresentadas pelos tribunais do país sobre casos semelhantes e, por isso, propôs a realização de uma audiência pública para discussão dos resultados obtidos a partir da decisão do Supremo. Os demais ministros aprovaram a iniciativa. Posicionar o debate sobre a existência do estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, diante do contexto atual de manutenção de altos níveis de encarceramento e da resistência ao cumprimento das decisões do Supremo, analisar dados e informações específicos sobre essas questões e sobre o cumprimento da ordem coletiva proferida neste HC 165-704, convocar os presidentes dos tribunais e demais autoridades públicas e da sociedade civil para participarem do debate e apresentarem propostas ou providências a serem adotadas para o enfrentamento dessa situação em um prazo razoável a ser estabelecido. A turma também julgou um recurso ordinário em habeas corpus de um homem condenado por tráfico de drogas a 9 anos e 6 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 660 dias multa. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia diminuído o tempo de reclusão, mas aumentado a multa. A segunda turma atendeu o pedido da defesa e retomou o valor definido inicialmente. A segunda turma ainda julgou um habeas corpus de um homem denunciado por supostamente ter furtado um livro raro do acervo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
e que depois teria sido colocado à venda. A defesa questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia rejeitado o rol de testemunhas. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, negou o pedido. O julgamento foi retomado nessa tarde com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Ele abriu divergência, mas a maioria seguiu o voto da relatora. Por unanimidade, o Supremo decidiu que lei do Amazonas, que obriga escolas a ter Bíblia, é inconstitucional. O julgamento foi em plenário virtual e o caso chegou ao STF por meio de uma ação da Procuradoria-Geral da República proposta em 2015. Todos os ministros tiveram o mesmo entendimento da relatora, a ministra Carmen Lúcia. Para ela, ao tornar a Bíblia Sagrada livro obrigatório nas bibliotecas públicas e unidades escolares estaduais, teria o Estado do Amazonas contribuído, ainda que indiretamente, para a divulgação, o estímulo e a promoção do conjunto de crenças e dogmas nela presentes, em prejuízo daquelas por ela condenadas em afronta à laicidade estatal. A ministra ainda ressaltou que a lei amazonense desprestigia outros livros sagrados, quanto a estudantes que professam outras crenças religiosas e também aos que não têm crença religiosa alguma. Por unanimidade, o plenário virtual do STF considerou então inconstitucional a obrigação que havia sido imposta a todas as escolas e bibliotecas do Amazonas. Mas vale reforçar que a decisão do Supremo não impede a aquisição da Bíblia ou de outros livros religiosos, apenas derruba a imposição, a obrigatoriedade de adquirir apenas um deles. E amanhã tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Na pauta, análise de decisões sobre a CPI da Covid e a competência para julgar processos envolvendo o ex-presidente Lula. A consultora jurídica Karina Zuccolotto comenta esses dois casos para a gente. Olá, e quarta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal e na pauta dirigida pelo menos dois grandes destaques. O primeiro deles, o referendo numa liminar que foi concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso em um mandado de segurança interposto por senadores da República, alegando uma suposta omissão do governo federal na implementação de medidas de enfrentamento à Covid-19 e especialmente em razão da crise sanitária instaurada no estado do Amazonas em decorrência da ausência de oxigênio para pacientes internados. O ministro Luiz Roberto Barroso concedeu a liminar, levando em consideração que os requisitos para a instauração e criação da CPI estão presentes, conforme determina a Constituição Federal, e levou em consideração também a urgência na apuração dos fatos, já que eles podem ser agravados em razão da pandemia. Outros 3 recursos contra a decisão do ministro Luiz Edson Fachin também estão na pauta de julgamentos e envolvem o ex-presidente Lula. Um deles, apresentado pelo Ministério Público Federal, questiona a decisão do ministro Edson Fachin, que teria declarado a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar as ações contra o ex-presidente envolvendo o triplex, o caso da compra do triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e a sede e doações ao Instituto Lula. Em outros 2 recursos, o ex-presidente questiona a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, nesse mesmo habeas corpus, que teria declarado a perda do objeto de diversas ações e habeas corpus, incluindo aquele que já está em andamento o julgamento perante a 2ª turma e que envolve a alegação de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para sentenciar nesses processos. Além de um 3º recurso apresentado também pelo ex-presidente, em que se discute a afetação dessa discussão ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A sessão plenária está marcada para início às 14 horas e a gente vai acompanhar tudo juntinhos aqui na TV Justiça. O PDT entrou com uma ação no STF para suspender rodadas e licitações de blocos exploratórios de petróleo. Para o PDT, a União e a Agência Nacional do Petróleo ignoraram a obrigatoriedade de avaliações ambientais de áreas sedimentares para subsidiar a oferta dos blocos. Segundo o partido, áreas como a Bacia Potiguar e a Bacia de Pelotas podem sofrer danos ambientais irreversíveis, com riscos de extinção de espécies. O relator da ação é o ministro Marco Aurélio. E no próximo bloco, CNJ divulga critérios do ranking da Transparência 2021. Depois no intervalo. A Constituição Federal é a nossa Carta de Direitos.
Por meio dela, o Estado brasileiro define os principais valores que deseja proteger, e nós, indivíduos, podemos então pleitear direitos e garantias ali estampados perante esse mesmo Estado. Ela deveria ser leitura fundamental para crianças e adolescentes, a fim de que se tornem cidadãos plenos e conscientes do seu espaço na sociedade. O Conselho Nacional de Justiça divulgou os critérios de avaliação da edição deste ano do ranking da transparência do Poder Judiciário. Vão ser analisadas iniciativas de 90 tribunais do país e dos Conselhos de Justiça Federal e do Trabalho. O foco é o empenho dos órgãos em facilitar o acesso do cidadão a informações públicas. O ranking foi criado para estimular os órgãos do Poder Judiciário a disponibilizar à sociedade, de forma clara e padronizada, informações de interesse público. A avaliação vai levar em consideração 9 temas: gestão, audiências e sessões, serviços de informação ao cidadão, tecnologia da informação e comunicação, gestão orçamentária, licitações, contratos e instrumentos de cooperação, gestão de pessoas, auditoria e prestação de contas, sustentabilidade e acessibilidade. Na prática, o CNJ quer saber como o cidadão fica sabendo das metas e resultados dos tribunais. Se ele consegue acessar a transmissão ao vivo pela internet de sessões de julgamento, se fica claro que ele tem um serviço de informações em que pode pedir o acesso a dados de forma eletrônica ou até mesmo se o site disponibiliza canais de registro de denúncias e reclamações. Os formulários vão ser preenchidos pelos próprios órgãos e 16 unidades do Conselho Nacional de Justiça vão fazer a conferência dos critérios. A lista com a classificação de transparência vai ser divulgada em agosto. O prazo para escrever projetos na categoria CNJ Tecnologia do Prêmio Inovare foi prorrogado até o próximo domingo, dia 18 de abril. Na edição deste ano, a categoria vai selecionar projetos da área de tecnologia que utilizam inovações e inteligência artificial para melhorar a eficiência do judiciário e garantir o acesso da sociedade à justiça. Os tribunais fazem a inscrição por meio do cadastro do projeto no portal CNJ de Boas Práticas. A premiação vai ocorrer no final do ano. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que determinou o pagamento de indenização a funcionário de supermercado que teve o armário pessoal revistado. Na Justiça, o empregado alegou que todos os dias, ao final do expediente, era pessoalmente revistado por um fiscal do supermercado. A inspeção da mochila era feita na frente de outros colegas e clientes. Segundo ele, a empresa colocou a honestidade dele em dúvida ao também revistar o armário pessoal sem prévia autorização. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, manteve a sentença de primeiro grau que havia condenado o mercado ao pagamento de R$ 5.000 ao profissional. Para o TRT, as revistas na saída da loja não eram abusivas, já que o próprio empregado abria a bolsa, mas a realizada dentro dos armários foi considerada uma extensão da intimidade. A empresa, então, entrou com recurso no TST. Ela alegou que as revistas eram realizadas sem contato físico e sem discriminação entre os empregados. Afirmou ainda que o procedimento não gerava situações vexatórias ou humilhantes. Mas a relatora na sexta turma, a ministra Kátia Arruda, manteve a decisão do regional. Segundo a ministra, a empresa não transcreveu a parte juridicamente relevante do acórdão para a análise da abusividade das revistas. Dessa forma, o empregado vai receber R$ 5.000 de indenização. Todos os ministros seguiram o voto da relatora. E a segunda turma do TST anulou uma sentença que havia rejeitado o pedido de um empregado do Banco do Brasil em São Paulo por falta de cálculos detalhados para o ajuizamento de ação trabalhista. No início do processo, o empregado do Banco do Brasil exigiu um valor estimado em R$ 160 mil para o pagamento de horas extras. Mas o pedido havia sido negado em primeiro grau por ele não ter indicado o valor exato da causa no ajuizamento da ação. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, havia mantido a sentença com base no parágrafo 1º do artigo 840 da CLT. Após a reforma trabalhista, ficou determinada a indicação expressa do valor da causa e não mero arbitramento. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso do bancário, o ministro José Roberto Pimenta, observou que a exigência do pedido certo, conforme incluído pela reforma trabalhista, é o que não é realizado de forma implícita,
em caráter vago ou genérico. Por outro lado, o pedido determinado é aquele realizado de modo preciso. O relator acrescentou que é obrigação da parte apontar o valor que pretende receber em razão de cada pedido certo e determinado, mas que a norma legal em questão não determina que a parte está obrigada a apresentar cálculos de forma detalhada para atingir o valor indicado na petição. Dessa forma, para o ministro, o juiz não pode exigir esse detalhamento do trabalhador na reclamação trabalhista, sob pena de violar o direito de acesso ao judiciário. Por fim, foi determinado que o processo retorne à Vara do Trabalho de São Paulo para a retomada do julgamento. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, os destaques da sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos já. A Constituição é um documento político-jurídico fundante de um Estado. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 é considerada democrática por ter sido escrita e promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela reflete o espírito da sociedade brasileira que vivia um processo de redemocratização. Ela traz em seu texto princípios políticos e jurídicos que devem orientar as ações dos nossos governantes. E mais uma fake news contra o Supremo Tribunal Federal está circulando nas redes sociais. Desta vez, a informação falsa simula uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em uma montagem grosseira, cheia de erros de português, o documento intitulado Inquérito 6.897 afirma que o presidente Jair Bolsonaro estaria proibido de decretar intervenção militar, convocar as Forças Armadas para atos ideológicos ou atos contra a democracia. O Supremo Tribunal Federal informa que esse inquérito não existe e que, portanto, trata-se de mais uma fake news. Daqui a pouco tem plenário do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral traz os destaques da sessão de hoje do TSE. Na pauta de hoje estão previstos 3 processos de deputados federais que pedem para se desfiliar do Partido Socialista Brasileiro sem perder os respectivos mandatos. Felipe Rigoni, do Espírito Santo, Rodrigo Coelho, de Santa Catarina, e Jefferson Alves de Campos, de São Paulo, afirmam que passaram a sofrer perseguição da direção nacional do partido depois que votaram pela aprovação da reforma da Previdência. Agora, os parlamentares pedem para deixar o partido e continuar exercendo os mandatos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu o liminar da Justiça do Rio de Janeiro e manteve o consórcio Smart Luz como responsável pelo serviço de iluminação pública da capital do estado. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu o pedido do município do Rio de Janeiro para manter a subconcessão dos serviços de iluminação pública e Smart City, que é um conceito de cidades inteligentes, com o consórcio Smart Luz, vencedor de concorrência pública para a contratação de parceria público-privada. Para o ministro, a decisão do Tribunal de Justiça Estadual, que suspendeu a contratação após 8 meses da assinatura do contrato, ofendeu a ordem e a economia públicas. O pedido ao STJ teve origem em tutela antecipada concedida em primeira instância a favor da empresa concorrente, Método Engenharia, que pediu a suspensão de todos os atos decorrentes da concorrência pública. Ao recorrerem da decisão, o município e a Smart Luz obtiveram uma liminar em decisão monocrática no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, a partir daí, assinaram um contrato de subconcessão. No entanto, 8 meses depois, o TJRJ julgou o mérito do recurso do município e negou o provimento, porque uma empresa sócia de uma das pessoas jurídicas integrantes do consórcio foi declarada inidônea para contratar com o poder público. Ao STJ, o município argumentou que, a partir da assinatura do contrato, a Rio Luz foi desmobilizada, não tendo atualmente pessoal e equipamentos para a prestação dos serviços públicos e precisaria fazer contratações emergenciais, que causariam um gasto desnecessário e excessivo. Para o ministro Humberto Martins, a decisão do Tribunal Estadual gera lesão à ordem pública, uma vez que o Poder Executivo será obrigado a realizar uma série de contratações emergenciais para restaurar a prestação do serviço de iluminação que foi subdelegado à parceria público-privada contratada, e ainda pela possível indenização pela rescisão contratual.
De acordo com o presidente do STJ, embora o problema da declaração de inidoneidade da empresa, que nem sequer integra diretamente o consórcio vencedor, ainda vai ser objeto de análise pelo judiciário, a precaução sugere a não substituição das decisões tomadas até que a questão de mérito esteja totalmente esclarecida. E a terceira sessão do STJ decidiu que crime de exploração sexual de menor não exige a figura do intermediário. Por maioria, o colegiado rejeitou os embargos de divergência contra a decisão da sexta turma, que restabeleceu a condenação pelo crime de exploração sexual. A sessão unificou o entendimento das turmas criminais do STJ e estabeleceu que a caracterização do crime de exploração sexual de menor de 18 anos e maior de 14 anos, previsto no artigo 218b do Código Penal, não exige a figura de um terceiro intermediário. O réu foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto por procurar adolescentes para a prática de atos sexuais mediante pagamento. A defesa alegou que o objetivo de satisfazer o próprio interesse sexual não seria suficiente para caracterizar o crime de exploração sexual, o qual exigiria exploração por parte de terceiro. Porém, o relator do caso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, afirmou que quem, se aproveitando da idade da vítima, oferece dinheiro a ela em troca de favores sexuais, a explora sexualmente, pois se utiliza da sexualidade de pessoa ainda em formação como mercadoria. O ministro Ribeiro Dantas ressaltou que o tema é controvertido nas próprias turmas criminais do STJ e na doutrina, mas que é inegável que o legislador trouxe uma espécie de presunção relativa de vulnerabilidade. Para o relator, a exploração sexual é verificada sempre que a sexualidade da pessoa menor de 18 e maior de 14 anos é tratada como mercadoria, independentemente da existência ou não de terceiro explorador. A Justiça Federal considerou que não houve omissão por parte da Agência Nacional de Telecomunicações na fiscalização de serviços prestados por uma operadora de celular no Piauí. A alegação foi contestada pela Advocacia Geral da União. O Ministério Público Federal acionou a Justiça reclamando das constantes quedas de rede, de voz e de dados da operadora e afirmou que a baixa qualidade do serviço estava prejudicando os moradores. O MPF também foi à Justiça contra a Anatel. Para eles, a agência reguladora não estava exercendo suas atribuições fiscalizatórias por não advertir as supostas práticas ilícitas que estariam sendo cometidas pela operadora. Na ação, o Ministério Público pediu que a operadora de celular se adequasse a padrões mínimos de qualidade e que compensasse os consumidores pelos danos materiais e morais. Já contra a Anatel, pediu que a agência aperfeiçoasse a fiscalização e que obrigasse a operadora de celular a ressarcir pelos danos causados com a má prestação dos serviços. Mas a AGU, representando a Anatel, conseguiu demonstrar que não houve omissão por parte da agência reguladora. Elencamos uma série de medidas concretas adotadas pela agência, visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço móvel na região. Inclusive, a tese ministerial ela se baseia em normas editadas pela Anatel. Nessa linha, podemos citar a edição de normas relacionadas à qualidade de serviços, a determinação para a elaboração de um Plano Nacional de Ações de Melhoria da Prestação do Serviço Móvel e a própria suspensão da comercialização do serviço de algumas operadoras. Os argumentos da AGU foram acolhidos pela Justiça Federal, que declarou não existir elementos que comprovem omissão por parte da Anatel. A Justiça também rejeitou os pedidos contra a operadora de celular. Estamos diante de uma importante decisão. Primeiro, porque ela reafirma a relevância da atividade regulatória desenvolvida pela Agência Nacional de Telecomunicações. De outra ordem, avaliamos também como um aspecto importante é que a decisão demonstra que há limites para o controle judicial dos atos normativos das agências reguladoras. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite. Até amanhã.